hoje, gente, eu tenho o prazer aqui de estar com meu amigo, o Adriano Brito, que ele é da empresa Energia Contábil. E a gente, primeiro de agradecer, Adriano, obrigado, a gente tentou agendar algumas vezes, deu certo agora. Agora deu certo. Obrigado. E que é para a gente falar de um assunto que os nossos clientes, de uma maneira geral, né? Porque até lembrando do Adriano, ele sabe, mas assim, nosso foco sempre é pessoal das micro e pequenas empresas, a gente atua com oficinas e autopeças. Então é esse o perfil, é esse o que a gente está tentando atender e levar informação para eles o mais rica possível, né? E a gente fala muito sobre contabilidade e eu falei, gente, a gente precisa tratar esse assunto, então por isso que eu trouxe o Adriano, a gente até fez uma listinha de dúvidas que surgem no nosso suporte, a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente vai bater um papo aqui, pelo menos para alguns pontos, o Adriano consegue falar para a gente como que a gente pode tratar isso. E a primeira coisa que eu estava comentando aqui com o Adriano, né, que eu falei, gente, né, por que muitos clientes nossos não levam a sério a contabilidade? E, assim, respeitando todos os contadores, cada contador adota um estilo de empresa, um estilo de atendimento, né? Mas a gente sempre fala que eu acho que o nosso cliente deveria ter um bom contador e levar a sério a contabilidade. Agora, por quê, né? A gente fala isso, mas que tipo de problema o cliente pode ter, a empresa pode ter com contabilidade? Que tipo de problema pode ser? Ele pode ser preso? Obrigado, meu amigo Marco, pela oportunidade. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, né, de falar sobre contabilidade, praticamente direto com os empresários, né? Então, para mim, uma satisfação muito grande, viu? E a resposta para essa dúvida que você comentou aí, por que que o empresário, né, o pequeno e médio empresário, ele muitas vezes ele não dá muita importância para a contabilidade, né? Eu acho que a resposta é bem simples, é porque o empresário da oficina, ele sabe trabalhar com o carro, né? Ele sabe, o core business dele, o negócio dele é trabalhar com o carro, de repente vender as peças, né? Entende das peças, entende onde vai cada coisa, mas quando a gente fala de administração, de contabilidade, ele não domina, né? Não sabe todos os riscos, não conhece, e por desconhecer, em alguns casos, pode acontecer uma negligência, né? Um deixar para depois, uma coisa de não cuidar, né? Não saber o quanto é importante. Então, eu acho que é uma falta de conhecimento em administração no geral, não só em contabilidade, que leva o empresário a cometer isso que eu considero um pecado, né? É um pecado não cuidar ali da parte tributária, a parte contábil, a parte da administração, porque ela é tão importante quanto o negócio em si. Tá, mas que tipo, por exemplo, ele não cuida direito. Digamos assim, ele infelizmente não teve uma contabilidade adequada e ele veio a ter problemas. Que tipo de problema o nosso cliente empresário pode ter de eventualmente dar alguma coisa errada fiscal ou contábil para ele? São muitos problemas, né? São muitos. Mas a gente pode citar aqui alguns. Eu vou começar com os mais brandos, com os Não, mais fala dos levinhos. graves. Fala pra, já que é Não, para falar, nós fala do pessoal. Entendeu? Que a casa vai cair de uma vez, entendeu? O cara já fica assustado de uma vez. Porque os probleminhas ele não. não vai ligar mesmo. Ele quer saber, né? Mas é que tem problema que pode parecer pequeno, mas ele no final das contas é grande. Por exemplo, a alma de todo o sistema é o cadastro. O cadastro está muito ligado com a parte de contabilidade. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma autopeça e o parâmetro do sistema na autopeça ele não está configurado corretamente, ele pode estar pagando imposto a mais. Por exemplo, ele cadastra um item que tenha ICMS, que contribua com ICMS. Tá. Então, no final de um mês, tudo que ele vendeu daquele produto, né, vai ser tributado com ICMS, ele vai pagar o ICMS sobre aquilo. E pode ser que não tenha ICMS sobre aquele produto, pode ser que seja isento, pode ser substituição tributária, A né? E a gente está classificação que falando ele aqui. fez, ele classificou o produto errado, cadastrou errado, foi lá, Isso, recolheu o ICMS de todas as vendas que ele fez daquele produto e isso. depois alguém avisa ele e fala, cara, esse produto não paga ICM, não é tributado.
E aí Justamente. ele perdeu dinheiro. Isso. Perdeu dinheiro. E isso eu já vi acontecer inúmeras vezes. Quando eu sou contratado para fazer uma revisão tributária, o primeiro lugar que eu vou é o cadastro de produtos. A primeira coisa a revisar, porque é muito fácil de errar. Né? As tributações são complexas. Então, isso faz com que o erro ele aconteça, né? E precisa ser controlado, porque a gente está falando aqui, em alguns casos, pode chegar a 18% de Né? imposto, né, sobre algum produto. Então, é É, muita coisa. cara, é um negócio que a gente conversa muito aqui, né? Como é complicada a parte fiscal brasileira, né? É um negócio realmente complexo. Mas nesse caso, você está dando um exemplo de um prejuízo que ele vai ter por ele não ter o cuidado de cadastrar o produto e classificar o produto corretamente. Isso Mas, normalmente o governo não vai, o Estado não vai te dar um auto de infração, você não vai preso porque pagou a mais, tá bom? tá, Não. ok. Agora, pode acontecer o contrário. O produto está cadastrado para pagar menos imposto. E aí também está errado, e também tem o risco, né? E aí o risco é ao contrário, mas é pior, porque tem multa, juros, correção, além do possível despreparo, né? Porque você recebe, de Tá, repente, uma guia altíssima para pagar e você não está preparado, né? Você entendi. não tem aquele dinheiro guardado. Então, o cadastro é importantíssimo, né? O cadastro correto. Você acredita, então, que, bom, na contabilidade, tá? Os riscos que ele tem, então, são de prejuízos por desconhecimento ou multas. Nada além disso. Ou seja, o máximo que vai acontecer para ele ser multado ou tomar prejuízo porque pagou errado impostos. É. Não tem perigo, por Peraí, exemplo, calma aí, vou calma falar, não aí. tem perigo de fechar a Aham, empresa dele, não tem sim. perigo de ter uma multa gigantesca que quebre o cara. Não é inédito, né, Marcão? A gente já viu isso acontecer muitas vezes. A diferença foi feito, o que está sendo feito, o cadastro ou a irregularidade, é dolo ou é culpa? Se for dolo, como aconteceu com a Skincariol, por exemplo, Para ser intencional mesmo, né? como aconteceu com a Skincariol, foi intencional, foi um desvio proposital, né? Tá. Então, ali é crime tributário, né? Então, é outro tipo de julgamento, né? É Não, outro tipo de mas situação. meus Aí sim, clientes aí não vão fazer isso. Meus clientes, tá bom, então, tá por exemplo, bom. pode ser que sejam culposos, ou seja, fizeram por falta de orientação. Justamente. Então, mas vamos supor que você comentou, vou ser preso. Se acontecer alguma situação de dolo e existiu crime fiscal, a sonegação proposital, é só nessa situação que existe Tá? Esse risco. processo criminal, né? E aí o contador responde junto. Tá? Ele é Então, corresponsável. é Né? corresponsável. Tá? Então, é muito importante contratar, né, ter um contrato de contabilidade muito bem feito, né, se possível até revisado por um jurídico, porque o contador, no Código de Processo Civil e no Código nosso tributário, e também na Constituição, ele responde junto com o empresário. Tá. Então, É, os riscos são compartilhados. Então, ele precisa te dar, o escritório, o seu profissional, precisa te dar essa segurança de que você está compartilhando os riscos. Né? Toda atividade tem tá. risco. Abrir a porta de um estabelecimento hoje significa riscos. Mas eu acho que o que não tem sentido é justamente a dificuldade do nosso cliente de chegar à informação mais adequada para ele. E o fato de não ter essa informação mais adequada, então, ou seja, não ter uma atenção contábil fiscal adequada, então leva ele a alguns caminhos. Então, por exemplo, alguns que eu Uhum. já entendi que você falou, você pode gastar dinheiro, ter prejuízo de forma desnecessária e pode ser multado as duas coisas por operar inadequadamente. Alguma coisa você fez errado, pá, ter prejuízo ou foi multado pelo Estado. Agora tem uma outra situação, então. Pode ser que o cadastro seja perfeito, pode ser que você pagou o imposto certinho, mas tem uma coisa, e aí que mora o nosso grande perigo, é o nosso grande limbo na área tributária, que é a obrigação acessória. A obrigação acessória é, ela é muito severa com os contribuintes e também com os contadores.
Porque, na verdade, a função de contador, né, não é essa que a gente exerce aqui no Brasil, não é para ser. A função de contador ela tem que ser aquela função consultiva, né, para ajudar o empresário. Tem que ser uma coisa diferente do que é hoje. E hoje a gente praticamente cumpre tabela com o governo, entregando as obrigações acessórias. E aí é uma questão que normalmente o empresário não tem controle nenhum, ele está totalmente vulnerável, totalmente a par, né, totalmente por fora das obrigações acessórias. Está totalmente na mão do contador. Tá. Então, por exemplo, o que quer dizer isso? Existe uma declaração, vou citar uma, né? São várias, mas vou citar uma, que é o SPED fiscal. Ele é feito de inúmeras regras, tem um manual super complexo e lá dentro tem todas as regras necessárias para que ele seja entregue de forma correta. E vamos supor que o contador entregue de uma forma errada, por N motivos. Pode ser um lançamento errado, pode ser uma nota que deveria tomar crédito e não tomou, pode ser o tipo do documento que foi lançado, que não foi lançado no lugar certo. Enfim, as situações, problemas dentro do SPED são muitas, né? E se a empresa sofrer uma fiscalização, essas declarações são revisadas e se tiver em desacordo com o manual, vamos dizer assim, né? Com o manual e com as legislações, também existe multa. Mais um risco que ele tem, então a multa, SPED. Isso. Pegando até, olha só quanta coisa, a gente estava olhando aqui nessa lista, né? Porque o que a gente fez, né? A gente pegou do nosso suporte, falou, galera, quais são as principais dificuldades que o pessoal tem na rotina? Que é o que acontece, como eu já expliquei para você, o pessoal liga no nosso suporte, pede ajuda para o nosso técnico às vezes até sabe, porque já foi consultar com o contador, etc. Tal, mas ele não pode se responsabilizar, né? Porque, como você acabou de explicar, o contador do cliente é corresponsável por toda a operação dele, Justamente. contábil, né? Informação que ele coloca, Isso. etc. Então o técnico vai lá, imagina, coloca uma informação errada, dá nó, né? E aí eles foram apontando quais as principais dificuldades, né? Então, uma das. Acho que ele está falando sobre erros do SPED, isso aí, nossa, também dá nó pra É, caramba. E do Se é, Integra, né? É Se Integra que fala, né? o se integra, o se É. integra. O se integra vai sumir, né? A tendência é que ele, tomara Deus, seja enterrado de vez. O se integra é uma declaração muito antiga. Ele foi criado ali para fazer uma espécie de revisão da GIA, que é outra obrigação acessória, né? E ele também ele tem uma comunicação interestadual, o se integra, mas que não faz sentido com o SPED. Ele Tá. é uma informação duplicada, aqui, digamos, Eu tá? posso dizer que o SPED vai substituir toda vez que se integra. Ou não? Vai, Ah, vai. legal. Já era para ter substituído, né? Mas, enfim, são outras dificuldades que a gente acaba encontrando, o governo acaba encontrando e não Ah, tira ele de circulação. Mas é uma outra declaração também super complexa, porque envolve aqui operações interestaduais, dá muito erro. E o problema, na verdade, Marcon, nem é o erro, né? Sabe por quê? Porque o erro que acontece quando você vai integrar o SPED, você vai integrar a informação do seu sistema com o SPED, o erro, na verdade, é bom, porque o sistema está te avisando, falando, olha, ah, essa informação que você é um está tentando colocar alerta, né? aqui, o erro não é um problema, assim, né? É um problema para quem está fazendo a operação ali do sistema, tentando Mas fazer é aquela que, informação pessoal, validar, né? surge um erro e eles não sabem como tratar o erro. É um E problema você porque falou o que, e manual você falou que tem o manual. Mas vamos combinar, hein, cara? Aquele manual não é é para mal qualquer um escrito. ler, né, bicho? Não, não. É, Imagina, o cara pega aquilo lá, dá vontade de chorar. Não. é, é O horrível. contador falou outra língua, cara. Na verdade, vocês falam outra língua. Agora fazendo até aqui uma reflexão, né? Você sabe que nós temos uma espécie de Bíblia, né? Um manual, não falando agora de manual feito pelo governo, mas feito Tá. por nós mesmos contadores, que é o CPC, né, que são vários pronunciamentos contábeis. Lá também a linguagem é, é feita para quem realmente é da área, viu? Se qualquer um pegar o CPC para ler, se não for da área de contabilidade, tem dificuldade de interpretar, né? Então, eu acho que é uma cultura, viu?
Porque a Receita vai e faz um manual que praticamente só eles entendem, né? Dá a E nós impressão que fica contadores, reservado para vocês, né, cara? Tem o contabilês e só quem é contador vai falar essa língua. Então, esse é o problema. Quando chega esse erro no SPED da vítima, do meu cliente lá, ele fica perdidão e aí é que entra a questão, né? Então, pegando, olha, veja só quanta coisa. Né? Se integra, que você já explicou para a gente que provavelmente vai acabar no futuro, vai ser só SPED, ele liga para o contador. É nessa hora que eu acho que ele sente... porque o que acontece, às vezes eu vejo, o que eu sinto, né? Posso estar falando bobagem, né? Adriano? Que um escritório que tem muitas empresas pequenininhas, aquele cara ele cobra um preço bem baixo, atende muita gente, ele acaba não conseguindo atender o telefone de todo mundo. Tem muita gente. Então, quer dizer, ele é guarda-livro mesmo, né, cara? Ele entrega a contabilidade do cara, se Deus quiser. E esse cara, então, por isso que toca o nosso telefone, o cara tá usando o sistema e toca o nosso telefone pedindo ajuda, né? E aí depois até que a gente vai falar por isso desse piloto que a gente está fazendo, que agora a gente vai conversar com os clientes sobre isso, né? E aí, olha só, então ele tem dúvida do SPED, e entre parênteses se integra também, na hora de fazer a nota, cara. Mas olha que coisa louca, né, gente? Por isso que eu digo que, cara, às vezes eu estava falando, tem uma empresa que atende aqui no Brasil, que é a Migrate, uma empresa que fornece tecnologia para nota fiscal, tá? Um pessoal lá do Sul, parceiro nosso antigo, gente boa pra caramba. E eles começaram a atender agora o Uruguai e o Paraguai, né? Que eu brinquei, falei, gente, o Paraguai e o Uruguai tá indo bem. O que eles foram inventar de copiar o Brasil? Vai virar um fuzuê aquele negócio lá, né? Olha a nota, dúvidas sobre a nota. CFOP, CST, CSOSN, PIS e COFINS. Então, sabe o que acontece, né? É uma coisa que era para ser natural, né? A venda para uma empresa, ela tem que ser natural. Tem que apertar um botão, o sistema tem que estar preparado de tal forma que aperta o botão e vende, né? E só. Aí, Mas na hora de imagina cadastrar, só ele vai cadastrar o produto novo. Mas, então, imagina só o desespero da pessoa que está ali, né, no faturamento, e depois até do empresário, em emitir logo aquela nota para faturar, né, e gerar receita para a empresa, né? Então, veja só como é complicado, como é delicada essa questão de dúvida na hora de emitir a nota. Não era para acontecer. É na hora do cadastro. E aí que, justamente quando o cara está cadastrando um produto, porque na oficina acontece assim. Às vezes ele entra num carro novo, que ele não tem a peça, ele compra a peça só para aquele carro. Então a peça vem, ele cadastra na hora para atender o cliente. Então surge assim, momentaneamente, um cadastro. É diferente de um varejo de alimentos, que é tudo planejado, tem estoque. Na oficina não, cara. Ela vive muito do que está acontecendo na rotina dela. Então ele enfrenta esse tipo de problema. E aí ele, cara, quando é um produto similar que ele já está vivendo com aquilo, ele sabe o que fazer. Quando é um produto muito diferente, ele fica na dúvida, por isso que ele fica correndo para tentar tirar a nota. Olha só, então, ó, esses 5 itens da nota, SPED se integra. O cálculo do imposto do ICM, outra dúvida que eles têm bastante. Tem É engraçado porque você vai falando, e aqui na minha cabeça vai, né? As continhas, vai começar. Começa a surgir as continhas. Assim, plim, 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 plim. O produto, o cálculo do ICMS sobre o produto, né? A dúvida. A primeira coisa que eu perguntaria é nacional ou importado? Então. Porque é diferente. Nossa. É só desgosto, cara. Eu até fiquei imaginando agora, né? É que você é novo, cara. Eu me lembro aquelas maquininhas de contabilidade que os caras puxavam uma alavanquinha, saía, ela cuspia a fitinha. Eu não cheguei a trabalhar com essa, não. Mas eu trabalhei com muita máquina de calcular, né? Daquela que saía a fitinha. Muito. Que já era elétrica. Isso aí, né? Isso. Ai, que barato, gente. Nossa, né? Então, outra coisa. E tem, olha quanta coisa, gente. E uma microempresa. Micro. Olha só. Rateio de impostos de compras. Cara, o que é isso? O que é rateio de impostos de compras? Pois é. É que às vezes a dúvida, né? Como vem escrito aqui pra gente, às vezes o usuário, né, o cliente, quer dizer uma coisa e acaba dizendo outra. Chega demais isso para mim, é que ele pergunta,
faz uma pergunta para a gente, mas na verdade ele não sabe perguntar, né? Porque do jeito que está escrito aqui, para mim ele está falando de critério de rateio de custo, tá bom? Então ele quer saber o quê? Como que eu vou ratear esse imposto aqui nas minhas compras inteiras? Tá. Para mim é isso. Talvez ele está querendo falar de formação de preço, porque eu não acredito, Entendi. né? Eu não Pode ser acredito sim. que ele queira aqui uma resposta sobre controle de Exato. inventário, por exemplo. Tem o imposto da nota, ele quer saber como é que ele vai dividir entre os itens para lançar o custo certo no cadastro dele. É isso, entendi. É verdade, é verdade, é verdade. Mas É olha, isso aí. pegando, até para poder aproveitar o seu conhecimento, eu estou olhando dessa lista aqui, ó. A gente estava olhando para ver. Que são, não necessariamente você consegue falar sobre isso, que são coisas muito pontuais. Mas para a gente entender a extensão dessa pesquisa que a gente fez. Né? Então, outra coisa, dúvidas sobre a origem da mercadoria, você acabou de falar isso, que a origem pode ser importada, nacional, Isso. região, acho que não creio que seja isso, deve ser a Não, origem. não, peraí, não é simples assim, peraí. Não, Peraí. lógico, o contador vai falar que é simples para ele, ele fica magoado, né? Nossa, você está querendo simplificar a contabilidade, que absurdo. Não, mas não foi eu que fiz a regra, mas olha só, a origem da mercadoria, né? Ela pode ser nacional ou importada, certo? Sim. Mas ela pode ser mista também. Pode ter O que, que é? Veio metade do caminho, outra, como é que pode ser mista? Pode. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui bem simples, tá bom? Imagina na oficina, tem um mancal lá, tem uma peça, e a peça foi fabricada aqui no Brasil, foi feita aqui no Brasil. Só que a borracha que foi usada naquela peça, que uniu com o metal para fazer uma peça só, é importada. Virou uma coisa só, mas uma parte importada é a parte nacional. Então, Quer dizer, então, então se eu ponho um é, parafuso chinês, já complicou tudo. pode mudar. 40% de produto importado pode mudar a tributação inteira do produto. Aí se tiver até 40% de produto importado, é um cálculo e acima é outro cálculo. Cara, então quer dizer que uma peça, ela pode ter nela 40% de insumos nela importados, e se ela tiver 40%, cálculo muda. Mas se ela É. tiver 10%, tudo bem. Ou Aí não, tem. Aí não, é 40%. não. É até 40%. Eu tolero até 40%. Eu não faço Isso. nada. A partir de Não. 40 começa a cobrar como se fosse importado. Misto, na verdade. Exatamente. E é isso. E aí, veja só que loucura, tá? Isso daqui eu acho que não se aplica a nenhum dos nossos clientes. Mas esse produto ele vai sendo rastreado. Existe um negócio que chama FCI, que é fator de conteúdo de importação. E ele vai sendo rastreado em toda a cadeia produtiva e cada empresa que adiciona uma coisa importada naquele produto tem que dizer que era 35, agora é 41, né? Para até chegar no produto final para saber se ele é majoritariamente importado ou nacional. Cara, isso aí vai dar muito nó. Cara de Não, 39% para 41%, numa dessa, é, aí, se o cara não paga o imposto certo, já vai ter que corrigir. tem, Né? tem que corrigir, tem que corrigir. E isso é obrigatório, né? Chegar uma declaração adicional na nota, que chama FCI, e ali tem os dados técnicos. Ó, olha só o que eu tô falando. Tem as especificações técnicas de cada produto para dizer o que é nacional e o que é importado. E se você adiciona um parafuso nessa peça, você tem que dizer se o parafuso é nacional ou não e fazer uma nova declaração dessa e mandar para frente. E olha só Pensando, o quanto né? muda, né? Porque não é uma mudança sutil. Isso daí muda muito, porque a alíquota interestadual para produtos importados é 4%. E para produtos nacionais, ela começa em 7%, né? E vai até 12%. Então, é importante, não é uma coisa assim para se deixar para Cara, lá, né? é que eu Mas isso não se aplica aos nossos clientes, tá bom? Só estou tá. compartilhando. É só para deixar o pessoal mais preocupado, é assim, né? Só para não achar que a vida é fácil, né? Fico imaginando que aqui brasileiro tem um jogo de cintura espetacular. Cara. Porque senão, do jeito que é a contabilidade, enfim, a lei tributária no Brasil, ia ter que ter um contador por loja, cara. Um contador por empresa, né? Como acho que a empresa um pouco maior é comum, né, cara? O pessoal tem um contador mesmo, né? É, tem Ela acaba equipes, tendo. né?
Tem equipes inteiras da área financeira. Eu trabalhei numa uma empresa que é multi, né? E só a equipe financeira, né? Que aí envolvia a parte fiscal, contábil, tudo, eram 30 pessoas. Meu Deus. Nossa. Olha, E aí, se você fala assim, e se não tivesse toda a complexidade que tem no Brasil, né? Eu acho que com 5, 6 pessoas faria. E não adianta você fazer essa cara de triste, não, porque se não tivesse toda essa complexidade do Brasil, não existia tanto contador aqui no Brasil. Mas olha É, para essa. Olha, eu estou olhando a lista aqui, que eu comecei a olhar essa questão origem, NCM no cadastro do produto. Aí começam umas coisas que eu vou até pular isso aqui, ó. ICMS desonerado, pelo amor de Deus. isso daí CSOSN para destacar impostos. CFOP uhum. em notas de garantia. CFOP em nota de devolução. CFOP em usar para venda fora do estado. Relação entre CFOP e CSOSN. Vai vendo. Sim. Não, olha só. Quais CSOSN tributam impostos e qual tipo de imposto? ICM, Essa, FCP, MVA e outros. Aí o cara botou etc, porque enjoou de escrever aqui. não tem. Na verdade, essa pergunta aí não tem uma resposta só. Uma resposta de 10 linhas, entendeu? Meu Porque Deus. cada situação é uma situação diferente. E a gente nem Bom, falou, por exemplo, aqui de Zona Franca de Manaus. Pode ser. No etc. dele aí podia estar Zona Franca de Manaus, se ele vender para nossa, lá. pelo amor de É Deus. outra situação. Agora, falando, por exemplo, né, tanto um varejo de autopeças, balcão, varejo específico de autopeças, mas é varejo, quanto uma oficina, necessariamente, que é, considerando que eles são pequenos, uma oficina, se ela está no simples, ela não tem que se preocupar com ICM, é isso? Isso mesmo. Então, ou seja, cuidados para uma empresa que está no simples, então, o Adriano, quais você acha seriam, por exemplo, os principais cuidados de uma empresa que está no simples para ele ter uma contabilidade, a parte fiscal dele, sem ele acordar um dia desesperado? O que você Uhum. aconselharia ele? Tá bom. Bom, ele não tem que, voltando um pouquinho que você perguntou, ele não tem que se preocupar mesmo com o ICMS do jeito que a gente conhece o ICMS, né? A Nem o maioria do ISS. ICMS, nem o Nem o ISS, não, ISS. Beleza. não, porque é tudo incluso no cálculo do Simples Nacional. Isso. Mas, quanto ao ICMS, que é o estadual, tem sim uma preocupaçãozinha pontual, tá bom? Bem levinha, E olha que eu tento simplificar tranquila. a vida, hein, gente? Você vê, não tem jeito. Mas o cara fala, veja bem, mas. E aí vem, vamos lá. O Simples Nacional, ele é um regime de tributação, né? E dentro dele tem várias guias. Uma delas é o ICMS. Mas lembra que a gente falou que o cadastro é muito importante? Sim. Então, o cadastro, mesmo no Simples Nacional, quando a gente fala de ICMS, é importante porque a maioria dos produtos tem substituição tributária. Significa que o ICMS ele deve estar fora do cálculo do Simples. Porque já foi Isso é recolhido muito pela fábrica, importante. né? Isso é muito importante. Eu acho que tem bastante gente podendo fazer errado aí. Só que se você fatura, faz uma venda, uma nota fiscal, sem apontar o NCM correto, sem dizer que é substituição tributária, o que o contador vai fazer? Ele vai calcular o Simples Nacional com o ICMS, que a gente está falando de 2%, começa em 2%. A faixa principal, a faixa inicial é 2%. Então, está pagando errado, está pagando a mais. Então, cuidado que ele tem que ter, nesse caso, o contador dele, quando for fazer a apuração do simples, Saber se o produto que está sendo vendido tem ou não tem substituição tributária. Ah, tá. Então, separar os produtos dele que tem substituição tributária, que nesse caso ele vai fazer uma apuração diferente do simples. Não, é apuração dentro do Simples mesmo, Dentro do mas simples, isso. dentro do Simples, mas Um é outra cálculo categoria. diferente. É um cálculo diferente. É Isso. uma linha diferente. A Então, linha eu assim, ó. separei em dois grupos. Eu tenho produtos que têm substituição e produtos que não têm substituição. Isso, exatamente. Então, é uma linha assim.
venda com substituição, venda sem substituição tributária. Falando em linhas gerais, em um você paga 4%, no outro 2%, tá? Falando Tá. simplificadamente, tá Geralzão, bom? tá. Então, esse cuidado, primeira coisa, já no cadastro dele, na hora que ele manda para o contador dele, tem que estar muito claro os produtos que tem e não tem substituição para poder para o contador dele Isso, fazer o cálculo correto da apuração dele, o simples. isso mesmo. Uhum. Ah, legal, isso já é legal. E, no caso de ISS, Imposto sobre Serviços, algum cuidado que ele tem que ter dentro do simples? Ou Não, não, é tranquilo? ali não tem erro, não. O sistema do Simples Nacional, ele funciona muito bem, viu? Ele é muito bem amarrado, é difícil de errar dentro dele. Então, no geral, funciona bem bacana. E quanto ao ISS, não existe nenhum cuidado. A única coisa que eu recomendaria, mas aí não é dentro do Simples Nacional, é fora, no cadastro da nota fiscal, tem que estar sempre a alíquota, né, do Simples do ISS precisa estar correta. Na hora de Porque já emitir a aconteceu. nota, ele não pode errar a alíquota. Em algumas prefeituras já está automático, busca direto do site do Simples, mas tem prefeitura que ainda é manual. E aí, o que pode acontecer? O Simples, ele é volátil, né? Você pode pagar 10% em um mês e 9% no outro, e 8% no Tá, outro, e 11% tá. no outro. Então, ele tem uma variação. Pode acontecer da alíquota no site da nota fiscal não acompanhar essa variação e você lançar o imposto a mais. Então, por exemplo, lançou 5% de ISS. Na hora que você pagou a guia, o site do Simples Nacional calculou e calculou correto, mas com Tá. 4. Você recolheu a guia, pagou normal. Mas você Só recolheu com que quando 5? você. Ah, não. Não, você pagou com 4. 4, 4. Paguei 4. mas lançou 5 na nota. Que não foi nem você que lançou, foi a era uma alíquota que estava Ah, lá na prefeitura. nossa. Então O você. sistema fez automático. E aí, E aí cara? o contador. Pois é, e aí o contador tem que estar sempre atento nessa mudança, né? E o contribuinte também, porque a prefeitura cobra, né? Porque a prefeitura ela tem um orçamento e o orçamento ela faz com base nas notas fiscais emitidas. Mas e aí? Quando você Eu paguei 4, né? Eu fiz o cálculo em 4 e o sistema depois falou que era 5. Ficou faltando 1. Eu tenho que pagar esse 1 Uhum. a mais? O que eu tenho que fazer? Não. Então, você tem que entrar com processo administrativo na prefeitura para cancelar o débito. Ah, É. Se isso acontecer, esse é o caminho. Aí tem que tomar cuidado para não ir para dívida ativa, para gerar multa, tem que contratar advogado, um monte de coisas, né? Então, cara, pode pelo amor de acontecer. Já aconteceu Deus. várias vezes aqui Pensei que também. você ia dar umas boas notícias para o pessoal ficar mais tranquilo, assim, né? Você assusta o pessoal, tá pesadelo, cara, tem que. Mas beleza. Então, o simples, né? Olha só, e o simples, realmente eu concordo que o nome dele é genial, porque ele é muito mais simples, né? Eu, com alguns cuidados que nem você tomou, que nesse caso que você está falando, na verdade, é um cuidado mais do contador, porque, pelo que você me explicou, eu estou emitindo a nota e vem uma informação automática e eu só vou saber disso depois da apuração que houve essa diferença de alíquota. Pelo que eu entendi é É, isso, né? é. Então é mais um cuidado que a contabilidade tem que ter na hora de apuração, né? O que eu faço aqui no escritório é o seguinte, todo dia, todo o começo de mês, essas alíquotas, né, tem que ser conferidas, né, porque isso acontece na virada do mês. Ah, Então, a virada do mês, a gente precisa conferir tá, essas tributações das prefeituras. entendi. Outra coisa, para o pessoal também, quem pode estar no Simples, quem não pode estar? Puxa vida. É, uma, uma informação aproximada. Eu Tá sei que eu... bom, tá bom. Bom, eu acredito que pelo ramo de atividade, 100% dos nossos clientes aí podem aderir ao Mas Simples, não é porque pelo é volume de um comércio. faturamento anual? Então, pois é. Qual o Pelo limite? tipo de atividade, acho que 100% dos nossos Pela clientes atividade, pode sim. fazer, É. porque é uma atividade comercial, né? Agora, o limite de faturamento é 4.800.000. Pega uma fatia bem Exato. legal. Pega uma fatia bem legal. 400 mil. Só que tem alguns sinãos aí, né? Tem limites estaduais. A Receita colocou o limite de 4.800.000, é um limite global, mas o estado de São Paulo, por exemplo, o limite
para Simples Nacional é 3.600.000. Pô, então não adianta nada os 4.800 Adianta. para quem está em São Paulo. Resolve uma parte do problema, mas não todo. Se você tiver no limbo, que é acima de 3.600.000 e E abaixo de abaixo. 4.800.000, Nesse você está no limbo, sanduíche. você apura o ICMS normalmente e o resto é simples. Entendi. Então, Porque você passou do limite estadual, então você apura ICMS. E os impostos federais e municipais você consegue manter dentro do Simples. Do Simples, é isso. Cara, Mas essa é uma fatia, das o cara contas. fica numa situação Não, complicada. essa daí, para mim, é uma das situações mais complexas que pode existir. Tem mais estados Porque, assim? tem, todos eles têm um sublimite, né? Todos eles têm. Quer dizer, Então, o limite esse daí é federal. difícil de fazer. Eles, né, Coisa viraram as costas para brasileira, federal. né? Uma coisa muito Brasil isso aí, né? O É, pessoal não entra em acordo e a gente tá e, enrolado isso e, aí. aí tem, e aí tem outras situações, né? Então, por exemplo, se tiver uma pessoa jurídica participando da pessoa que está no Simples Nacional, né, da empresa do Simples Nacional, também não pode ser do Simples. Nossa, cara, que doido, né? Tem outras situações. Uma outra coisa que eu acho que ajuda, pelo menos para a gente ter linhas gerais, né? O nosso cliente, pelo menos pensar de uma maneira organizada de como que ele deve se portar, né? Pô, então o cara tá lá, né? Fazendo a notinha dele, cadastrando o produto dele. Então ele tem que tomar cuidado com a classificação do produto, NCM, na hora de emitir a nota, CFAP. Qual que você acha que é um procedimento? Porque assim, rotina de varejo, uma loucura, aquela correria. E no caso da oficina tem esse problema, né? Produtos novos. Qual que você acha que é uma maneira adequada dele conseguir cadastrar o produto dele e emitir a nota dele? Onde, que assim, eu imagino que, né? O que passa na nossa cabeça? Bom, o cara vai fazer um produto, ele vai cadastrar um produto, vai emitir uma nota de determinado produto, e ele não sabe, chegou um produto novo, diferente lá, que ele não sabe como classificar. E normalmente ele não consegue, no tempo hábil, ligar para o contador, conseguir informação. Porque, ó, considerando assim, né, gente, o cenário verdadeiro que esses caras passam não é fácil. Esse cara, às vezes, ele tá com o cliente no balcão, fazendo a nota. E aí ele não sabe como emitir a nota, aí ele vai ligar para o contador para descobrir isso. E o contador, às vezes, não pode atender ele naquela hora. Olha o terror. Você tem algum caminho que dá para amenizar esse drama dele? Ou você vai mandar ele chorar mesmo? Aí você me mata, né? O caminho é ter o sistema prevendo N situações. Eu acho que quanto mais alimentado o sistema for, melhor para ele. Só com o sistema bem alimentado, ele vai conseguir fugir, né, vai conseguir escapar com louvor de uma situação dessa, de ter o cliente ali na frente dele. Tá bom, Ele mas é vamos lá, ó, vamos similar. Eu lá. tenho um produto que chegou que os dois, eu já conheço esse e esse é novo, mas são similares. Uhum. Eu vou lá e lanço o NCM desse produto igual ao desse, porque são similares, mesmo eu não tenho certeza absoluta. Qual é o risco que eu corro com isso? Bom, se eles forem realmente similares, Na minha, por exemplo, o é risco. bomba d'água, bomba d'água. Eu olhei para as duas, são duas bombas d'água. Não é possível ser diferente. E lanço o NCM dela. Igual. Não, fazer por similaridade, dessa forma aí, é o que é feito. Não tem outro jeito de fazer. Quer dizer, tem, mas é um pouco mais complexo, né? Agora, se eu fosse o mecânico que estivesse lá para fazer a nota, eu faria exatamente desse jeito. Pegando Uma produtos similaridade. similares. Um produto que eu Sim, já produtos cadastrei similares. similar iria naquilo lá. Não Algum tem, o risco é mínimo pequeno. de errar ali, Tá. é muito Se tiver ínfimo. Agora, se errado, quiser acertar na mosca, né? Se tá. quiser acertar na mosca, olha a nota do fornecedor. Ah, que lá tá correto. Se acontecer, putz, olha, deu um errinho. Esse aqui escapou, deu erro. O contador consegue corrigir? Consegue, consegue. Tá. Errou, peraí. Qual é, qual é o Não, tipo do ele erro? lançou o Errou o NCM quê? errado. Lançou ele semi errado.
não dá para corrigir o NCM com carta de correção, por exemplo. Não funciona, tá? Então, o jeito seria cancelar a nota e fazer uma nova. Ah, tá. Nesse caso, quando. Mas é o duro, né, cara? Que ele só vai saber que essa nota tá errada depois que o Depois de um contador mês. dele. Por isso que o contador é importante acompanhar de perto, né? Que o contador tenha acesso às informações de uma forma mais periódica. E E nesse isso, caso, chegou um mês depois, o contador falou: Cara, você lançou NCM errado. E aí? Como é? O que acontece com ele? então, o NCM em si, errado, ele não traz um risco importante para o empresário, nesse caso. Confunde um com o outro. Isso daí não é uma situação pontual, exceção, não traz um risco importante, não. Qual seria o risco? De não fazer uma venda ali que não é tributada e o produto seria tributado. Por exemplo, mais do que o NCM, ele tem que olhar a situação tributária. Então, vamos supor que ele errou no NCM e errou também na situação tributária. Colocou 00, que é integralmente tributado, mas não ofereceu a tributação. Aí tem um risco. Ele tem um risco de, no futuro, poder pagar o ICMS dessa nota que ele fez errado, Tá, tá. tá bom? Então voltando um pouquinho, o contador consegue corrigir? Consegue. Se o que tiver errado for, o imposto era devido e não está lançado, nós fazemos um simples lançamento, né? Tá. E corrige, paga o imposto, acabou. E se for o contrário, o imposto foi lançado, mas não era devido. Aí o procedimento correto faz uma devolução daquele produto e uma nova venda agora da Tá. forma correta. Bom, mas em linhas gerais, então, Adriano, eu diria então, por exemplo, o que você aconselha? Fundamentalmente chegou o produto com a nota, mantenha a nota na sua mão, na hora de lançar, usa o mesmo NCM que está lançado na nota do seu fornecedor. Exatamente. Erro Esse é zero. o melhor, erro zero, melhor procedimento. Erro zero. Tá. Segunda coisa, CFOP. Você costuma ver erro? Isso, como é que... Então, tem uma pergunta aqui interessante, que é a relação entre CFOP e CSOSN. Mas poderia ser entre CFOP e CST também, porque o Ah, CSOSN é o mesmo que CST, mas é para Simples Nacional. Então, é, a correlação entre os dois é muito importante. eu tenho que... Né? Meu CFOP tem que ser compatível com o CST ou isso aí. Os dois precisam se conversar. Então, na venda, por exemplo, uma venda normal, sem CMSST, é 502. Tá. Se uma venda é 502, o CST ou CSON tem que ser 000. Né? Porque se não for, alguma coisa está errada. Ou o Tá. CFOP está errado ou o CST está errado. E nesse caso, se o cara errar, dá para corrigir? Dá. Então, é o mesmo procedimento. Se tiver errado o lançamento do imposto, foi lançado e não deveria ter sido lançado, o procedimento certo é cancela a nota ou pede uma devolução e faz uma nova venda. Esse é o procedimento de correção. E se for o contrário, se faltou ICMS, aí a gente vai para outra pergunta ali, que é nota complementar. A gente pode fazer Nota uma complementar. nota fiscal complementar Tá. só do imposto que faltou. O duro é o cliente saber disso antes do contador ver, né? Porque ele já fez errado porque ele sabia desse jeito, né? Então, mas é aquela coisa, né? Tudo na vida tem jeito, né, Marcão? Que bom, Tudo né? na O vida tem contador jeito. falando isso é bom, né? A gente vê esperança no mundo desse jeito. Não, é porque, o que eu quero Arruma, chega dizer? no contador, mesmo que chega depois, dá tempo de arrumar. Só que o contador precisa estar atento a essas situações, né? Não, eu acho muito interessante isso, porque eu vejo assim, essa questão do cadastro fica muito claro que realmente ele tem que tentar construir um cadastro o mais completo possível, encapuchadinho. É, O recebimento da mercadoria, com a documentação, também prestar bastante atenção. E essa coisa da emissão da nota, dos códigos da nota, o CFOP, o CST, ele talvez, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, Diana,
talvez ele devesse passar por uma certa orientação do contador antes de começar a emitir nota? Ou o quê? O que você aconselha? Ele precisa ter uma orientação do contador dele aqui, sim, viu? Sobre esses cadastros, sobre como vai sair a nota. Enfim, precisa sempre ter uma revisão desses cadastros, com Tá. certeza. É porque não é muito Agora, comum. a implantação inicial também é fundamental, né? Para quem está começando, você está começando uma empresa nova, uma oficina nova, ou então a oficina já existe, mas vai iniciar o sistema, é muito importante, uma revisão é fundamental, dar o pontapé inicial com os cadastros revisados e com as regras fiscais revisadas. Então, pegando esse gancho que você falou, você acabou de ser contratado por uma oficina. Sua oficina, digamos assim, não passou por esse tipo de orientação, tem algumas dificuldades na hora de emitir nota, na hora de fazer cadastro. Você, como agora fornecedor, prestador de serviço dessa oficina, ela vai conseguir ter algum tipo de orientação sua? Por exemplo, digamos assim, ela acabou de contratar o nosso sistema e contratou você como contador. Uhum. Ela vai conseguir ter algum tipo de orientação? Que tipo de ajuda você vai poder dar para eles nesse momento de início de trabalho, para que ele corra menos risco? Tá. Que é costumeiro Não, para a gente você. pode fazer isso, sim. A gente pode fazer um contrato que revê todas as situações, né? Inclusive, estou com a equipe aqui já treinando, né? Treinada para trabalhar com o sistema. Então, a gente pode fazer uma revisão completa no cadastro para que não tenha mais situações de erro ou que pelo menos seja diminuída as situações, né? Então, com certeza dá para fazer um trabalho desse, sim. Mas, Agora, é um trabalho, mercadologicamente falando, é um trabalho à parte, viu? Essa revisão, geralmente, é um trabalho à parte. É que nós, como parceiros aqui da Work, nós trabalhamos, fazemos uma coisa só. Mas existem, por exemplo, consultores que não são contadores, que são tributaristas, né, especialistas em sistemas, em configurações, que conhece muito bem das regras fiscais, né, e vende esse trabalho de como configuração. Tem muito isso consultoria, no mercado, como consultoria. É assessoria. que nós temos aqui a expertise e também podemos fazer e a gente oferece isso como parceria Tá. para o cliente. Sem Agora, envelope só. e a orientação da emissão da nota? Porque nós treinamos o nosso cliente para emitir a nota, mas eu não estou capacitado, nossa equipe não está capacitada para orientar ele nos devidos cuidados, com CFOP, com CST, etc. Essa noção zona geral, uma visão geral de emissão de nota com a visão das classificações dos impostos. Você acha que isso é possível, o contador dar uma visão geral para o cliente? Sim, sim, com certeza, com certeza. Porque é uma coisa que não é simples, a gente já pôde observar, né? Tem várias nuances, vários senão, vários porquês, mas no geral, Marcão, no geral, a gente está falando aqui de 4, 5, vamos chutar alto, vai 10 regras, que são as regras que mais vai acontecer, é o padrão, né? Legal. Aí tem as coisas pontuais que acontecem, uma nota complementar, ou um NCM errado, mas o ideal é a gente trabalhar nas regras, né, no nosso cotidiano, né? E deixar o sistema também preparado para que, se acontecer alguma Tá. eventualidade, a gente poder se preparar. Mas mesmo assim, ainda o cliente vai poder contar com a gente em situações que fogem de todo esse previsto, né? Não, que eu tive pensando aqui, Adriano, até para a gente. Que isso, você acabou me dando uma ideia, cara, que eu acho que pode ser bem legal. Depois a gente, para os nossos clientes, né, montar alguns vídeos com essas orientações básicas, para não ficar uma coisa tão braçal para o pessoal do Uhum. escritório, mas que o nosso cliente, que hoje tem funcionado muito bem, cara, de uma maneira geral, vídeos curtos com dicas para o pessoal poder se orientar, né? Então eu acho que, É. cara, se a gente podia bolar uma coisa desse tipo, e ficaria bem legal, hein? Bem Cara, legal para ficaria. ajudar.
o nosso sistema aqui de contabilidade, né, ele tem essa pegada, né? Então, por Legal. exemplo, se eu quero saber como configurar ali um campo específico, bem perto do campo ali tem um botãozinho que eu clico, ele abre um vídeo ali, como você comentou, bem É, curtinho, é. e dá uma noção ali Isso, o de nosso como sistema fazer. também faz isso. Eu estou imaginando que a Uhum. gente, ou seja, esse conceito de vídeo, de dicas, é um negócio muito útil. Eu esqueci, qual que é o sistema que você usa, não, Adriano? Domínio. Domínio. Ah, é verdade. Eu acho que, inclusive, né, no futuro, a gente vai ter que, de alguma maneira, tanto do Ice Digital quanto do Workmotor, a gente mandar os dados, cara, prontos do padrão do domínio para você receber isso eletronicamente. Ia ser legal. Eu acho que toda essa integração é muito legal, muito bacana, mas eu percebo um movimento também é, no sentido assim de ter mais ferramentas dentro do Workmotor, viu? Eu Claro, percebo claro. essa movimentação. Os sistemas, né? Talvez agora eu vou falar uma grande besteira aqui, e você pode editar. Mas, cara, os sistemas evoluíram demais, né? Demais. A área Muito de mais informática, a amigáveis. área de tecnologia, cara, evoluiu demais. E a área de contabilidade evoluiu também muito em função da área tecnológica. Então, antigamente, a ponto que antigamente era muito difícil, né? De ter um sistema como o Workmotor, por exemplo, que solta um SPED da vida. Isso era inimaginável, né? Você só tinha as obrigações acessórias que eram pequenas, mas ainda existiam em sistemas especializados de contabilidade. Ou Né? então você tinha que contratar um desenvolvedor específico para ter um módulo que gerava aquilo que o governo queria, né? Hoje em dia, se você aí com a sua equipe, seu expertise, o seu know-how, você consegue trazer toda essa informação para dentro do sistema de forma integrada. Então, a comunicação com outros softwares ali paralelos que são especializados em contabilidade, eu acho que ainda vai render muitos frutos, mas eu acho que para o futuro mesmo, funcionar do jeito que você está fazendo, configurar o sistema para sair tudo dali. É. Porque isso ajuda também o contador, né? Sim, 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 sim. Ajuda demais. Eu acho que Porque um traz dia mais, além da agilidade, né? Eu acho que mais confiança nos dados, uma acuracidade melhor na hora de é, apurar. Eu acho que a gente ganha em qualidade com tudo. E, e essa experiência que a gente está fazendo, né, Adriana? Até que o pessoal, a gente vai comentar aqui, que a gente não divulgou para ninguém, mas é um piloto que a gente está fazendo, que hoje, quando do nosso suporte, quando surge uma dúvida fiscal, a gente já tem essa integração telefônica com vocês e automaticamente cai para um técnico seu e responde. Está sendo uma experiência muito rica para a gente, né? Muito legal. O nosso suporte está gostando muito disso. E, por enquanto, também os clientes que estão sendo atendidos estão achando isso, sim, nossa, impressionante. Né? Meio louco, o cara não acredita. Fala, peraí, eu estou no suporte do software, você vai transferir o contador me atender? E atende, cara, e atende, transfere na ligação e atende ele. O cara fala, nossa, que doido, né? Então está sendo uma é, experiência muito disruptiva aí para o mercado e eu acho que a gente vai agora, fazendo a apuração do piloto, a tendência é a gente reforçar isso, porque eu estou achando, cara, que realmente, pelo menos os clientes que tiveram a oportunidade de ser atendidos, eles ficaram até impressionados, né? é Então, eu acho mesmo. que vai ser muito legal, cara. Pensa bem, né? Ah, Pensa na situação contrária, cara, né? Se você estivesse ligando, sei lá, para falar de um assunto relacionado a hardware, sei lá o quê, e ao mesmo tempo, cara, peraí, mas isso é do sistema, vou transferir você direto para domínio. E o cara, você entende? Uma coisa de integrar o universo dele, ele não liga que todo mundo, seja, as soluções estão integradas para ele. Então, esse negócio bem, uhum, você vê que a gente conversou na época, cara, coisa meio. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a gente falou sobre isso, né? Será que a gente vai dar conta? Não? é, O volume não é tão grande quanto eu esperava, lógico, não divulgamos em massa ainda, mas aham, todo o nosso suporte, todas as dúvidas que surgem, eles passam, né? Sabe? Nossa, falam da técnica que você colocou lá, assim, muito feliz. E então eu tô muito esperançoso com isso.
E, além disso, cara, para gente finalizar, Adriano, que tipo de conselho você pode dar para esse nosso cliente, né? Oficina, autopeças, que para a área contábil fiscal para ele, além de tudo que você falou, se você quiser fechar, o que você acha legal para ele ficar atento? Pra ele ficar atento. Para ele ficar atento. Ah, cara, eu, se pudesse dar um conselho para todos aí, eu aconselharia que olhasse com cuidado, né, para a área de contabilidade, para a área de administração, né, que estreitasse os laços com o contador que ele tem, para entender, né, se o que ele está sendo tá enviando para o contador, se está satisfazendo o contador dele, se o contador dele está com alguma dúvida, porque muitas vezes o contador não tem o tempo necessário, né, disponível, e às vezes não tem a ideia de ligar para o empresário e falar assim, ó, tá tudo bem, né? E, ó, tô com tal situação aqui, né? Eu acho que poderia melhorar se você mandasse de uma forma diferente. Então, já que, se não partir do contador, essa atitude, que parta do empresário. Chama o contador para almoçar e pergunta se está tudo bem com as informações, né? Se o jeito que ele está reportando está saindo legal, está saindo certo, e o que pode ser feito para melhorar. Né? Legal. E espera a resposta do contador. Eu acho Ah. que é um conselho que eu deixo aí para todo mundo. Mas você vê que como contador é corporativista. Vocês viram que ele aconselhou, pague o almoço pro seu contador, né? No fundo foi isso, é verdade. Ou, Agora, de... ou deixa que o contador pague, ou para cada deixa o pague o seu, contador não pagar. sei, mas converse com ele. E Adriano, como é que a gente te encontra na internet? Você, sua empresa, conta pra gente. Os canais que vocês têm na internet. Eu estou no LinkedIn, estou no LinkedIn como Adriano Brito. Tem meu telefone também, né? Tem o telefone do escritório, telefone fixo. Legal. E meu celular, meu WhatsApp. Não, legal. Eu vou deixar disponível o pessoal. Quem quiser bater papo com você, quiser te encontrar no LinkedIn. LinkedIn é um canal legal, profissional, bem legal lá. E vamos continuar essa experiência, Adriano, que eu estou achando que a gente vai mexer com esse mercado aí, com essas ideias que a gente está tendo, tentar ajudar cada vez mais o micro e pequeno empresário, que esse é o nosso foco, afinal de contas, né? Sem dúvida. É o nosso foco e são esse pessoal que toca o Brasil, na verdade, né? Exatamente, Então, exatamente. sem os micros e pequenos empresários, o Brasil não seria Brasil. Exato, Então, temos que ajudá-los. Nossa missão é ajudar esse pessoal. sem dúvida. Adriano, brigadão, cara, brigadão. Eu sei que você vive na correria, Valeu. então obrigado pelo seu tempo. Valeu mesmo. Obrigado. Abração pra Eu que você. agradeço. Eu que agradeço. Fica com Deus, hein? Se você gostou, curte e compartilha. A gente vai trazer um monte de gente legal que vai contar um monte de novidades do mercado automotivo para você.